Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dicas da Iked Thelma. Eu sou a Iked Thelma trazendo mais um vídeo novo para vocês. Pessoal, e como é muito importante, eu já vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, para que vocês compartilhem os vídeos aqui, aí na rede social de vocês e também para que vocês deixem o like se gostar do vídeo, porque isso é muito importante e ajuda o canal. Ah, e não se esqueça, clique no sininho de notificação para que vocês possam receber toda novidade aqui do canal. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje? Então, vem comigo! Pessoal, foi me pedido para que eu trouxesse um vídeo falando sobre a diferença entre a orixá Oxum e Iemanjá. E então eu vou estar atendendo. E é agora neste vídeo. Então, se você não quer perder, assista até o final. Eu vou estar colocando de uma forma bem simples, bem objetiva e direta, para que realmente quem está assistindo, quem está vendo, não fique com muita dúvida. E também vou aproveitar, em seguida vou estar falando um pouco também da diferença sobre as filhas e filhos dessas duas orixá, o que muda um pouco entre uma e outra. Primeiro eu já vou começar falando que Iemanjá, ela é uma orixá, tá? Assim, com um aspecto, com um jeito bem adulto, tá? É uma orixá feminina que rege as águas salgadas, como o mar, o oceano, e também rege as mães, as famílias, os peixes. Ela rege também toda aquela parte fraternal do lar. Ela rege os lar, ela rege a cabeça, ela que comanda ali e vai dando discernimento. Também rege a parte de cura ou doença da cabeça, do ori. Iemanjá também é uma orixá que tem tudo a ver com a parte, com a região aqui do corpo, principalmente o corpo feminino, no sentido aí da barriga no seu todo, tá? Então tudo que tem a ver aí com a barriga tem a proteção de Iemanjá, da mãe Iemanjá. Além disso, ela também rege as crianças, ou seja, a partir do momento que a criança nasce, até aqueles primeiros anos ali e começando até a adolescência. Então, ela rege toda essa fase das crianças, tá? Também rege o casamento, rege e comanda toda essa parte do lar, da boa convivência, da harmonia, da felicidade, da organização. Então, Iemanjá rege tudo isso. Agora falando de Oxum, é uma orixá feminina, mas com um aspecto mais doce, mais infantil, mais angelical, mais jovem. Então, geralmente, Oxum, ela tem um formato, um aspecto mais delicado, mais pequeno, mais menina, porque é uma orixá jovem. É lógico que também, tanto Iemanjá como Oxum, elas trazem também as suas qualidades, que aí já é assunto para outro vídeo. Mas como aqui eu estou me referindo mais ao orixá em si, então eu vou estar falando tanto de Iemanjá como Oxum, como uma orixá num todo. Então, quando a gente pensa em Oxum, a gente percebe que ela é uma orixá jovem, delicada, meiga. Ela rege as águas doces, então ela rege a cachoeira, os rios. Ela rege o amor, o sentimento de homem e mulher, o relacionamento aonde se envolve duas pessoas. Oxum está ali regendo. Ela rege também
a barriga, mas no sentido de gestação e também uma ligação muito forte com o órgão reprodutor feminino. Então, aquela parte ali, a partir da fecundação, do embrião, do feto, do bebê, do desenvolvimento, do nascer, os primeiros 2 a 3 anos de vida, o bebê é muito regido por Oxum. Quando passa dessa etapa, aí ela já entrega para Iemanjá e é Iemanjá que vai começar a reger e proteger. Na maioria das vezes também ela rege a alegria, a inteligência, a sabedoria e também os estudos. Então tudo que tem a ver com aprendizado e comunicação também tem uma certa regência da mãe Oxum. Ela rege também aquela parte assim dos sentimentos. Então, aonde tem muito sentimento, sentimento de afeto, de carinho, de romantismo, de insegurança, sentimento também de apego, também são coisas que Oxum, são tipos de sentimento que Oxum também está regendo e comandando aí. Além de tudo, existe também uma diferença aí, no sentido que tanto Oxum como Iemanjá rege o espelho, mas com um aspecto um pouco diferente que eu vou estar falando daqui a pouco para vocês. E também Oxum e Iemanjá rege algumas coisas que são um pouco parecidas, mas ao mesmo tempo diferente. Por exemplo, Iemanjá, ela rege muito ali aquela parte também do conforto, das grandes fazendas, do luxo, mas de uma forma mais em questão de forma de se vestir, de elegância, de uma forma mais majestosa de se impor, de se apresentar. Já Oxum, ela rege muito a vaidade na questão do luxo mesmo. Então aí a gente vai estar vendo muita biju ou ouro, se for possível. A gente vai estar vendo muitas riqueza, muito luxo, muito ostentação, tudo que tem a ver com muitas riquezas. Então, nessa parte é o que diferencia um pouco das duas. Então, vamos dizer que as duas têm a ver com conforto e com luxo, porém, Oxum, ela é mais intenso. A gente já vai ver assim, mais assim, as riquezas, os luxos, as grandes mansões, os lustres, aquele sentido de muita, mas muita riqueza mesmo. É ali que Oxum rege. Já Iemanjá, ela já vai reger mais aquela parte assim de questão de espaço, de conforto, de bem-estar. Agora falando sobre as qualidades, né, as características, os aspectos aí que a gente mais identifica nos filhos de Iemanjá. Primeiro eu vou falar aqui um pouquinho e bem resumido algumas características que a gente observa na maioria dos filhos de Iemanjá, tá? Tanto homens como mulher, porque esta orixá pega ambos os sexos, mas também levando em consideração que existe sim exceções e que também dependendo do ajuntó e tudo mais, pode mudar também. Mas assim, o que eu tô falando é o que a gente consegue perceber logo de cara na maioria das vezes, tá? Então quando você colocar um montão de filho de Iemanjá, vocês vão estar vendo essas características, tá? Então vamos lá. Primeiro é um aspecto assim um pouco físico. A gente observa que as filhas de Iemanjá, elas têm tendência de ser um pouquinho mais grande. Geralmente elas são robustas ou têm seios grandes, volumosos. Pode ter também uma barriga acentuada, tá? Até a gente percebe isso nos homens. Eles também podem trazer essa característica. E na maioria das vezes eles não têm muito, eles e elas não têm muito quadril e pouca bunda. Isso é fisicamente, tá? Não é regra que seja realmente para todos, pode ter exceções, mas a gente consegue observar
bastante dessa característica nos filhos de Iemanjá. Agora falando de características de personalidade. Na maioria das vezes, eles são sim pessoas comunicativas, sinceras, que gostam muito de ajudar, que gostam de prestar favor, que gostam de pegar os problemas das outras pessoas para eles. Às vezes até exageram, às vezes se deixa meio que de lado para estar ajudando as pessoas. São pessoas que gostam muito de estar ali com a família, do lar, são ótimos para tomar conta de um lar, são organizados e organizadas, são pessoas que sabem administrar, têm autoridade, têm uma característica de serem possessivos, mandão, são pessoas que têm uma tendência de ser grandes chefes de família, tanto no caso do homem como das mulheres, principalmente, são excelentes mães, né? As filhas e filhos de Iemanjá, como mãe, se destaca assim em primeiro lugar. Por quê? Iemanjá já é mãe por natureza, né? E suas filhas e filhos não poderia ser diferente. Então, traz essa característica muito forte. Tem uma tendência, às vezes, a não saber guardar muito segredo. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. E falam bastante, são bem falantes. Além disso, são ciumentos, né? E ciumentas. E são pessoas que são vingativas, sim. Geralmente, quando se sente ofendida, quando são magoadas, pode até demorar, mas elas vão querer se vingar. E tem uma tendência de ter até uma satisfação, né? Ficarem felizes quando conquista essa vingança. Eles não têm um hábito muito de assumir isso, mas tem sim essa característica, tá? Na maioria das vezes, também a gente consegue observar que são pessoas assim vaidosas, que gostam do conforto e de um determinado luxo, mas nada de muito exagerado, né? Tudo assim com a moderação, com equilíbrio. E também são bem assim pessoas ágeis, né? Então tem algumas qualidades que tem um aspecto lento, bem vagarosos assim na forma de agir, de fazer as coisas, mas eles estão sempre fazendo algo. Tem uma excelente mão para cozinhar, tá? Na maioria das vezes, as filhas, principalmente as mulheres de Iemanjá, elas sabem conquistar as pessoas pelo paladar também, tá? E são pessoas com uma personalidade, um caráter assim mais de mãe, né? Então, são grandes mãezona, até com suas amizades, no seu meio familiar, ali no geral com todo mundo. Agora falando dos filhos e filhas de Oxum. Geralmente tem uma tendência de serem de ombros menor, muitas vezes tem uma tendência de serem pequenas, né? Ou seja, se for homem, geralmente não são muito altos, não são exagerados, são de forma de estatura menor, tá? São mais pequenos, né? Tem ombros pequenos, são pequenos, e as mulheres mais delicadas ainda. Na maioria das vezes, existem exceções conforme o ajuntó, mas na maioria das vezes, as filhas e filhos de Oxum vão ter uma estrutura menor. Além disso, tem uma tendência de ter os seios de médio a pequeno e tem uma tendência de serem cheinhos ou cheinhas ou gordinhos e gordinhas. Nada assim muito exagerado, né? Como a gente consegue observar em filhos e filhas de outros orixás. Mas assim, tem uma tendência de engordar, sim. Tem que estar tomando cuidado com a alimentação e também procurar fazer alguma atividade, porque senão o peso vai chegando. Agora falando no aspecto de personalidade. Na maioria das vezes são carinhosos, são dedicados, são caprichosos. As filhas e filhos de Oxum têm a mão também muito boa para cozinhar.
sabem cuidar da casa, mas assim, tem um pouco de preguiça. Então é assim, elas gostam, elas sabem fazer, quando faz bem feito, mas tem uma certa preguiça. Então você vai ver que de vez em quando elas enrolam um pouquinho. Além disso, a gente também percebe que elas são mais focadas nelas, tá? Tanto os homens como as mulheres de Oxum têm uma tendência de ser, assim, a vaidade, o luxo, né? Aqueles detalhes. No caso das mulheres, gosta muito de maquiagem, de acessório, de joias, de perfume. Gosta muito de andar perfumada, às vezes até exagera um pouco, né? Então, vocês vão perceber essas características nos filhos dessa orixá. São pessoas que gostam muito de conversar, fazem amizade fácil, tem até um aspecto de psicóloga nata. Então, tanto as mulheres como os homens gostam de estar conversando com as pessoas sobre os problemas, mas elas procuram, assim, dar um conselho, ajudar, ou ouvir, mas não se envolver muito com o problema dos outros. Elas conseguem separar, diferente das filhas de Iemanjá, que quer pegar o problema para elas, abraçar a causa e acabou. Não, as filhas de Oxum, elas ajudam, mas falam, olha, toma aí que é seu, isso daqui não é meu, tá? Elas são muito esposa, mas no sentido, assim, de agradar, de servir, de estar ali junto, né? Mas sem muito exagero, tá? Então, são boas mães, tá? Mas elas, ao mesmo tempo que sabe dar carinho, atenção, mas deixa livre também. Então, elas não são tão de sufocar, de ficar em cima. Elas sabem liberar os filhos, tá? Tanto as mulheres como os homens. Gostam muito do luxo, da riqueza, da ostentação, sonham alto, tá? Filhas de Oxum geralmente sonham com a riqueza e inclusive são pessoas de muita sorte. Na maioria das vezes, quando já não nascem num berço de ouro, mas em alguma fase da vida delas, elas vão conhecer a riqueza ou nem que seja passar por ela. São pessoas que adoram o espelho, gostam muito de se olhar, de se admirar, são egocêntricas, são manhosas, são às vezes chantagistas e elas são também bastante envolventes, tá? São pessoas que aonde chega acaba chamando atenção pelo charme, né? Se destaca, assim como filhos de alguns outros orixás, e também tem um aspecto assim meio infantil, porque a orixá é jovem, né? Então acho que passa isso para os filhos também. Na maioria das vezes é isso que a gente percebe nas filhas de Oxum. Diferença entre filhas e filhos de Iemanjá e de Oxum. Filhas de Iemanjá, seios grande. Filhas de Oxum, seios pequeno. Filhas de Iemanjá, mais mãe do que esposa. Filhas de Oxum, é mais esposa do que mãe. Filhas de Iemanjá, é mais cuidadora e protetora. Filhas de Oxum, é mais carinhosa e dengosa. Filha de Iemanjá, vaidosa com os cabelos. Filha de Oxum, com o rosto e com o corpo. Filha de Iemanjá, é possessiva, ciumenta e dominadora. Filha de Oxum, é passiva, ciumenta e carente. Filha de Iemanjá, gosta do luxo, do espaço e de conforto. Filha de Oxum, gosta de muito luxo, muita riqueza e de muita ostentação. E agora, por último, não tão menos importante, aliás, algo muito importante, e que aí eu vou deixar as frases aqui. Filha de Iemanjá, a vingança é um prato que tem que preparar. Filha de Oxum, a vingança é um prato que se come frio. Bom, pessoal, eu espero que tenha demonstrado para vocês as diferenças aí das filhas
tanto de Iemanjá quanto de Oxum. É lógico que tem mais outros detalhes, tem outras características que já traz aí de Ajotó, né? Mas aqui foi um resumo das mais intensas, das mais fortes características que com essa minha experiência de vida aí e também com um pouco de análise, o que eu também ouvia da minha Yalorixá e também um pouquinho do meu estudo, podemos dizer assim, eu cheguei nessa conclusão, que essas são as maiores diferenças e até de uma certa forma alguma semelhança entre essas duas Iabá. Então, eu espero que eu tenha conseguido aí atingir o objetivo, é que mostrar para vocês a diferença entre elas duas, Iemanjá e Oxum. Pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero que eu tenha conseguido aí agradar vocês. Um forte abraço da Ekede Thelma. Muito axé para todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!